Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós vamos iniciar mais um culto de adoração a Ele e hoje é culto de agradecimentos e pedidos de oração, né? Um pouco de poder na quarta-feira. Então nós vamos orar para a gente poder começar o nosso louvor, a nossa adoração e depois passar para os nossos pedidos e agradecimentos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Irmão Paulo, o senhor pode fazer a oração com a gente? Posso. Pronto, pois faça a oração para a gente iniciar. Vamos iniciar, né? Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, que estamos aqui mais uma quarta-feira reunidos em Teu nome, onde nós possamos louvar, engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome, que o Senhor nos abençoe, que o pregador desta noite venha inspirado pelo Espírito Santo, que nos ilumine, Senhor, e que a sua mensagem seja uma bênção para nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos iniciar os louvores dessa noite. O irmão Paulo veio igual comigo. Aê, irmão Paulo! Musa da asa. Gostei. Somos os recepcionistas hoje. Nós vamos começar louvando ao Senhor com um hino muito bonito, o hino 420, né? Ó, que amigo em Cristo temos, né? Jesus, ele é um grande amigo que nós temos e às vezes a gente sofre por não compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas, preocupações, bênçãos com esse amigo tão importante. Então vamos cantar sobre esse amigo tão precioso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração. E pesares há na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão.
Amém. Louvado seja o nosso Deus por esse amigo tão precioso que nós temos nele, em quem nós podemos sempre confiar. E também, seguindo nessa mesma linha de raciocínio desse amigo tão precioso, vamos cantar o hino 427. Mais perto quero estar. Esse seja o nosso desejo de estar cada dia mais perto do nosso amigo Jesus. Amém. Vamos então agora iniciar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, né? Enquanto vocês se manifestam aí com a mãozinha levantada, eu vou aqui iniciar os meus pedidos, meus agradecimentos, e aí quem for levantando a mãozinha aí depois, irmã Rejane, depois de minha irmã Rejane, já levantou a mão ali, isso aí, irmã Rejane. E aí os demais. Eu agradeço ao Senhor pela vida, pela saúde, por mais um dia de vida que Ele nos dá, por estarmos aqui em casa bem, graças a Deus, e Deus ter suprido as nossas necessidades. Meu pedido de oração é pela arrecadação das cestas básicas da ASA, né? Eu e o irmão Paulo estamos aqui com a blusa aqui da ASA, nossa diretora da ASA também está ali, irmã Eliana está até com a blusa dela ali também, isso aí, porque nós estamos em campanha de arrecadação para as cestas básicas que atendem mensalmente os irmãos da nossa igreja, né? Então, aqueles que puderem ofertar, seja com 1 quilo de alimento, dos que precisam, algum item, seja em forma financeira,
podem procurar a irmã Eliana. Se não tiver o telefone da irmã Eliana, podem falar comigo ou com o Roberto, com quem você conhece da igreja, e nós agradeceremos muito para que essas famílias elas possam ser atendidas. E meu pedido de oração também é pela Fabiana, né? Nós essa semana conseguimos a pessoas, né, que ajudaram no pagamento das contas que ela estava precisando para se mudar, mas ela ainda está procurando casa, não achou ainda, e a gente sabe que procurar casa é uma trabalheira, se mudar, achar uma casa e tal. Então, que a gente possa orar pela nossa irmã, para que ela consiga achar essa casa para ela morar, consiga os recursos que ela precisa para o pagamento da próxima casa, enfim, de outros recursos que ela precisa para poder organizar a sua vida para essa nova moradia. Que nas nossas orações a gente possa lembrar da irmã Fabiana. Irmã Rejane, liguei o seu áudio para você fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos. Pronto? Pronto. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais essa oportunidade de eu voltar para os braços dele, que ele Amém. nunca se esquece daqueles que o querem, e agradecendo também pelas cestas básicas, porque eu fui uma das privilegiadas. Quero agradecer a todos os irmãos que cooperaram e que não faltou o alimento aqui na minha casa. Graças a Deus, a essas cestas. Obrigado. E também vou orar para a irmã Fabiana, não a conheço, mas desde já colocarei nas minhas orações para que Deus possa responder para ela. Amém. Amém, irmã Rejane. Muito obrigada. Que Deus continue lhe abençoando. A Kaline e depois a irmã Tânia. Fala aí, Kaline, quais são os seus pedidos, seus agradecimentos? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela saúde, pela proteção que Ele tem dado à minha família e a mim. Gostaria de agradecer também a quem orou pela avózinha, pelo meu tio. Minha avózinha, ela não pegou coronavírus, mas ela estava gripada, mas já ficou boa. E o meu tio ficou, graças a Deus. Ele fez um exame. Na verdade, ele não fez o exame, ele foi no médico, e o médico disse que se ele fizesse o exame, ainda ia dar positivo coronavírus. Só que ele não tem mais, tipo assim, os sintomas que ele estava com tosse, essas coisas, ele não tem mais, porque fez o tratamento, não tem mais. E o médico disse que era para ele ficar isolado até o dia 10, então ele está se mantendo isolado. E eu agradeço a todos que oraram por ele, graças a Deus. Mais um parente meu ficou bom. Eu tinha um primo também que ele ficou doente. Ele ficou bem, bem ruinzinho mesmo, o meu primo, que ele ficou com falta de ar. Ficou um dos piores, acho que dos estágios piores ele ficou. Quase, assim, sem respirar direito, mas Deus deu a cura dele e ao meu tio também. E eu agradeço por isso. Agradeço também, não posso deixar de agradecer pelo Cezinho, né? Tá aqui hoje, vai pregar. Eu sempre agradeço por ele toda quarta-feira e hoje eu não vou deixar de agradecer porque ele tá aqui, né? Agradeço pela gente que tem dado tudo certo e peço que vocês também orem para que cada dia mais avance os estudos, né, da vacina desse mal que está nos rodeando, que o Senhor possa capacitar cada vez mais essas pessoas que estão estudando, os médicos que estão sacrificando as suas vidas para cuidar de pessoas que nem conhecem. E por muitas vezes alguns deles perderam as suas vidas, né? Enfermeiros também, esses profissionais que estão trabalhando. Então, que possamos orar por todas essas pessoas que estão abdicando de ver suas famílias por muitas vezes para cuidar de outras pessoas. E isso é muito valoroso. Então, possamos continuar orando por eles, por essas pessoas que estão fazendo esses estudos para a vacina, pela nossa igreja, que esse mês vai voltar, com todos os cuidados, mas vamos voltar para a honra e glória de Deus. E é isso, para que tudo passe logo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Kaline. Agora a irmã Tânia. Peço por toda a nossa família, por você que está aí, que Deus lhe proteja de todos os lados, e pelo Gabriel, que Deus
esteja ao lado dele, protegendo a ele, cada dia mais dê inteligência a ele, sabedoria vinda dos altos céus, para que ele possa ser bem sucedido na faculdade dele. E também eu quero pedir pela Yasmin, ela está gestante, ela vai casar, e que Deus esteja com ela, que ela agora ela encontre o caminho certo dela, de casar, ter seu filhinho e ser bem feliz no casamento. Então, esses meus pedidos e meus agradecimentos. O meu é dobro, tá? É dobro. Agora é o meu. Ótimo. Foi minha mãe que falou agora. Eu agradeço muito a Deus porque esta semana eu recebi notícia lá em relação à minha tese. Graças a Deus, agora é aprovado, sem correções, e já estamos nos trâmites de conseguir o certificado. Então, já posso dizer, aqui diz magíster, aí eu não sei como é que chama o nome, mestrado? Mestrado é, não, Pois é, então já estamos listos já. Agora é os trâmites dos documentos e para mim é uma felicidade. E dou graças a Deus porque cada dia mais tenho aprendido do amor dele, tenho me aprofundado muito nos livros de profecias, na Bíblia e sinto a presença dele muito forte na minha vida. O que o inimigo queira fazer, eu não estou nem aí, porque eu sei que estamos cercados pelos anjos, milhares e milhões de anjos celestiais. E quando um cristão se ajoelha, os anjos malignos se afastam. Então, temos que sempre agradecer a Deus por todas as coisas. E estou feliz porque estou aqui com vocês. Longe, mas perto. Amém. Obrigada, irmã Tânia. Deus abençoe a senhora e sua mãezinha também. Quem foi que levantou a mão? Foi a irmã Eliana, foi? Que disse que quer agradecer? Pronto. Irmã Eliana, ative aí seu áudio. Pronto. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida, na minha família. Eu estive doente, apareci com uma dor muito forte no meu estômago, eu não conseguia comer. Fui no médico, ele pediu um monte de exame, intolerância à lactose, intolerância a glúten, pediu endoscopia, pediu ultrassom abdominal, pediu biópsia e, com muito sacrifício, minhas irmãs me ajudaram, eu fiz todos esses exames. Ontem fui para a consulta para mostrar para ele, mas graças a Deus não deu nada de grave. Ele disse que eu estou com uma inflamação no estômago, porque meu estômago é muito sensível. Mas passou a medicação e disse que com certeza com essa medicação eu vou ficar boa. Então eu estou muito agradecida a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. E peço oração também pelas cestas, e também por uma conhecida minha, uma amiga de infância lá de Quixadá, que ela está enferma, está internada na UTI, e os médicos estão fazendo vários exames nela. Ela está com derrame no intestino. Isso que é muito grave. Aí eu peço a oração de vocês para que Deus possa intervir e socorrê-la, né? O nome dela é Aldelina. Ela, quando eu morava em Quixadá, ela era adventista. Eu não sei se ela ainda está, porque eu conheço assim, mas faz tempo que eu não falo com ela, né? Quando eu vou para a casa da minha mãe, é bem rápido, não dá tempo. Ela mora na cidade, não dá tempo eu falar com ela. Aí eu não sei se ela ainda está na igreja, mas que Deus possa cuidar dela. Amém. Irmão Paulo, pode ativar aí o som para fazer seus pedidos e agradecimentos? Agradeço a Deus também pela proteção, né? Que Ele dá para a nossa família, né? E para todos nós, irmãos da igreja, também graças a Deus que a gente está vendo que nenhum contraiu a doença, né? Grave, né? Graças a Deus.
Deus está nos protegendo, né? Eu agradeço a Deus também porque toda vida que é feito a lista para fazer a feira, né, aqueles que estão verdadeiramente precisando, eu fico muito feliz em participar, sabe? Eu gosto muito de poder ajudar, né? Porque assim, o pouco que a gente dá para aquela pessoa que está precisando é muito, né? Uma vez eu vi um relato de uma pessoa que havia recebido uma cesta e mesmo ela recebendo a cesta, ela dividiu com a família, né? E isso a gente vendo fortalece mais ainda a nossa atitude de ajudar, né? Aquelas pessoas que precisam. Então, assim, eu fico muito feliz com esse projeto da igreja, né? E sempre que tiver, Deus vai me dar condições para me poder ajudar, né? Se você não pode dar 20 quilos, você dá 5, você dá 10, você dá 3, você dá 2, né? Mas, contanto que você faça a sua parte, né? Que aquela pessoa que está ali necessitando, ela vai ficar muito feliz com isso. Agradeço a Deus por isso aí. O projeto da igreja é muito maravilhoso. Amém, irmão. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. Mais alguém tem mais algum pedido? Mais algum agradecimento? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Irmã Regiane, esqueceu de falar alguma coisa? Liguei o áudio. Esqueci, irmã. Pode falar. É porque eu vi o irmão Paulo aí falando que a cesta dobrou outras pessoas. A minha também, que eu recebi, eu doei, deu para fazer 3 cestas. A minha, do meu irmão e do meu sobrinho. Olha aí. Seja que eu recebi daí. Foi, deu para fazer 3. De uma se transformou em 3. Era só isso, irmã. Amém. Louvado seja Deus. Que bênção. Mais algum pedido? Mais algum agradecimento? Não tendo mais pedidos e agradecimentos, Roberto faz a oração aí com a gente. Faça. Oremos. Querido, eterno e amorável Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Deus eterno, porque Tu ouve as nossas orações, atende às nossas súplicas. O Senhor fica feliz quando nós Te chamamos, clamamos pelo Teu nome. Isso não é um incômodo para Ti, pelo contrário, é um prazer ouvir os Teus servos clamarem pelo Teu nome. Mas que possamos também, ó Deus, sabermos pedir. E o que pedir? Que não venhamos a ser egoístas em pedir apenas para o nosso benefício próprio, mas que principalmente possamos pedir para as pessoas que estão ao nosso lado. Que possamos ser solidários, que possamos ser compassivos com as pessoas que estão ao nosso redor. E que além de darmos o alimento material, não venhamos a nos esquecer do principal, que é o alimento espiritual, para que essas pessoas possam conhecer o pão da vida, a água viva, que jamais, ao descobrirem, jamais terão fome ou sede. Porque Tu, ó Deus, com certeza providenciará sempre o melhor para cada um de nós. Dá-nos a Tua paz, abençoa de uma forma toda especial ao César, abençoa a cada um de nós como ouvintes da Tua palavra. É o que Te pedimos em Cristo Jesus. Amém. E amém, Senhor. Hoje a gente não vai ter mensagem musical, não deu para a nossa adoradora de hoje entrar. Aí, acho que já é nosso amigo César, né? Mas tem que botar a câmera, viu, César? Ah, tá aí ele. Dá para me ver direito? Dá sim. Porque aqui é complicado fazer videochamada. Mas boa noite a todos, né? Vai ter um hino ou não? Preciso de hino não, né? A gente coloca no final, então não sei. Então, boa noite a todos. Eu me chamo César. Eu sou aqui do grupinho do Parque São Vicente. O grupinho do Parque São Vicente fica aqui no distrito do Bom Sucesso. E nós somos um grupinho porque somos poucos ainda. Estamos lutando para ter uma igreja igual a vocês aí. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu peço que vocês, antes da gente começar a pegar a Bíblia de vocês, porque a gente vai abrir bastante a Bíblia. E é bom comprovar o que eu vou falar, para eu não falar nenhuma bobagem, não falar nada de errado. Eu preparei uma coisa bem simples mesmo, para a gente entender
compreender, né, praticar e transmitir para as pessoas. Então vamos orar para a gente falar com o Pai do céu. Oremos. Querido Deus maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, que teu Santo Espírito nos tocou, por estarmos aqui e estudar a tua palavra, Pai. Que o Senhor, por favor, nos conceda o teu Santo Espírito para compreender, praticar e transmitir tudo que vamos estudar aqui. Que eu me cale e que teu Santo Espírito habite em mim, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19. Primeiro Reis 19:19. Amém? Diz o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Amém. A gente vê aqui o encontro de Elias com Eliseu. A gente sabe que Elias era um profeta, ele era o líder dos profetas no antigo Israel, e ele tinha que cumprir a terceira missão dele, que era achar um sucessor. E ele viu a Eliseu, e ele passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E Eliseu, ele pediu para se despedir dos pais dele. E Elias permitiu, e ele foi, se despediu, ele pediu a bênção dos pais dele, e se despediu, e ele preparou uma refeição para eles ali. E a partir daí, Eliseu passou a seguir a Elias, e se tornou servo dele. Ele estava preparando ele. Então eu peço que vocês adiantem um pouquinho lá para 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Vou passar algumas páginas. Segundo Reis 2:2. Diz o seguinte: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Elias, nesse momento, ele queria se separar de Eliseu, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas o servo dele queria muito estar na presença dele, Eliseu. E a gente vai entender agora o que aconteceu. Essa história é bem conhecida, mas é bom a gente sempre rever. A partir do versículo 9. Do 9 ao diante. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vem de Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair,
feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado. E Eliseu passou. Amém. Aqui a gente vê a separação deles. Eliseu queria ficar sempre na presença de Elias, mas o Senhor levou ele para o céu. A gente que já tem um pouco do conhecimento da Bíblia sabe que ele está no céu, né? Elias, Moisés, Elias e Enoque. E aqui foi a separação deles. Esse carro de fogo passou com os cavaleiros e Eliseu subiu no redemoinho ao céu. Mas a história da pregação de hoje não é em si essa história, que é só a introdução. Porque eu achei bem interessante, porque quando a gente vê em 1 Reis, o que foi que Eliseu jogou sobre Elias? Elias jogou sobre Eliseu o manto, né? A capa. E ele pede aqui uma porção dobrada do Espírito Santo dele. E ele fala, se assim vires, assim foi feito, né? E o que foi que ficou para ele foi o manto. Justamente o manto que ele jogou sobre ele foi o que ficou. E se a gente for ver o versículo 8, fala que Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos seco. E lá no 14, ele pegou esse mesmo manto e jogou. Ele fez isso para saber se o espírito de Elias estava com ele. E foi comprovado, quando as águas se abriram, que o espírito de Elias estava com Eliseu. E assim ele já era o novo profeta. E após isso, os outros profetas passaram muito tempo procurando Elias, procurando, mas não encontraram. Mas Eliseu sabia o que tinha acontecido com ele. E a partir daí, Eliseu passou a ser o novo profeta de Israel. Mas a história em si, agora a gente vai começar ela. É uma história bem conhecida. Está lá no capítulo 6 de 2 Reis. Eu conheci essa história através da minha mãe. A minha mãe ela é católica e todo dia ela escuta o padre Reginaldo Manzotti. E uma vez ela estava escutando o padre. A gente tem o costume de ler a Bíblia. Que ela que me ensinou a ler a Bíblia assim, eu não queria ler. E ela falava que eu só ia jogar bola depois que eu lesse a Bíblia. E eu lia, mas não entendia nada, porque eu queria só jogar bola. Mas daí foi esse costume dela que me ajudou a ler a Bíblia. E eu, depois de grande, cabra velho, ela me fez ler essa história aqui, eu gostei. E quando eu recebi o convite, eu lembrei dessa história. E essa história é muito linda. Muito, muito linda mesmo. Ela se encontra em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. É bem conhecida essa história. Bem interessante. 2 Reis 6, a partir do versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, conselho com seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem de nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Vamos parar aqui por enquanto. O rei da Síria, ele ficou louco quando ele fez essa emboscada para poder pegar o exército de Israel e eles foram pegos. E ele ficou louco, chateado. E ele achava que tinha um agente duplo ali, né? No exército dele da Síria. Tinha alguém espionando e contando tudo para o rei de Israel. Mas daí, um dos soldados dele falou: não, senhor, não tem ninguém passando as informações para o rei de Israel, não. Mas sim o profeta Eliseu. Ele diz tudo para o senhor na câmara de dormir. Ou seja, o rei de Israel, ele tinha um soldado ali muito bom do lado dele, né? Um profeta que poderia falar todas as emboscadas para ele. E continuando a partir do versículo 13. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Amém. Vamos parar aqui por enquanto. Bem interessante essa parte. Eliseu, ele já tinha um servo agora, ele era servo de Elias, né? E aqui ele já tinha um servo. E o servo dele acorda, fica bastante assustado, porque ele vê toda a cidade ali cercada, e ele fica muito preocupado. E o que me chama a atenção é porque Eliseu fala o seguinte: mais do que estão conosco do que os que estão com eles. Só que a gente não consegue ver nada disso. A gente sabe que os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor, nos protegendo diariamente, segundos, milésimos, instante. E aqui ele faz uma oração ao Senhor para que o Senhor abra os olhos do moço dele. E o Senhor abre os olhos dele e ele vê. E eu pesquisei o que significava isso. Esses cavalos e carros de fogo representam as forças do Senhor dos Exércitos, que acampa ao redor dos seus fiéis. Amém? Então, o Senhor está sempre conosco, e Ele nos protegendo diariamente das batalhas. E aquele carro de fogo que separou Elias de Eliseu era a presença do Senhor também. E, continuando. Vamos ler só o 18 agora. Versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fero, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Vamos ler só o 18. É interessante porque primeiro ele faz uma oração ao Senhor, para que o Senhor abra os olhos do servo dele, e eles veem que estão protegidos ali, totalmente protegidos. E no versículo seguinte, ele roga ao Senhor para que o Senhor fira de cegueira todo o exército da Síria. Todo o exército fique cego. Eu não sei se essa cegueira é uma cegueira espiritual, se é uma transe, alguma coisa. Só sei que eles não estavam vendo mais nada ali. Nada. E para finalizar a história, agora sem interrupções, a partir do versículo 19. Então, Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Bem interessante isso aqui, né? Porque ele orou ao Senhor, e o Senhor fez que eles abrissem os olhos, mas antes disso ele levou ele para onde? Lá para onde estava o rei de Israel. E quando ele rogou ao Senhor, ele orou, o Senhor abriu os olhos dele, eles viram onde estavam. E o rei levou um susto ali. O Senhor pensou que Eliseu estava traindo a confiança dele. E ficou muito preocupado. E ele pediu o quê? Para Eliseu matar aqueles homens, porque Eliseu poderia pedir ao Senhor que acabasse com eles. E foi o que Eliseu fez. Eliseu foi contra a palavra do rei. Ele falou assim: não, você só pode matar aqueles que você prender com sua espada e com seus arcos. Agora esses aqui não. Isso aqui você vai dar de comer e de beber. E o rei, lá no versículo 23, obedeceu tudo o que ele pediu. E fala aqui da parte da Síria não houve mais investidas. Ou seja, um ato de misericórdia que Eliseu teve acabou ali anos e anos de guerra. Ele poderia muito bem ter rogado ao Senhor e aqueles cavaleiros de fogo que estavam ao redor deles ter acabado com todo o exército da Síria. Mas aquilo nunca ia acabar, nunca. E ele usou totalmente uma estratégia diferenciada. Ele voltou, orou ao Senhor para que eles fossem até lá, e lá fizeram uma coisa improvável, eles deram alimento para eles. E eu imaginei aquele exército ali voltando para o seu rei da Síria e contando o que aconteceu, e o rei da Síria ficando espantado. É sério que ele fez isso com vocês? Eles deu água e comer, deu água, deu pão, e não feriu vocês? E às vezes as pessoas fazem as coisas ruins para a gente, e a gente retribui, porque a gente é humano.
a gente não quer ficar por baixo, a gente não dá outra face, a gente retribui. Mas se a gente rogar ao Senhor e pedir o auxílio do Senhor e fazer o que a pessoa não espera, fazer totalmente o oposto que ela espera, o Senhor vai ajudar. Eu lembro de uma coisa que quando eu comecei a trabalhar, lá onde eu trabalho, e as pessoas pegavam muito no meu pé, porque eu era adventista. E a gente ficava até tarde. Isso era antes de eu fazer faculdade, a gente ficava até tarde mesmo. E quando era sexta-feira, eles ficavam até tarde também, mas eu saía no horário. E eles chegavam para mim e falavam assim: é boa essa religião do César, eu queria ser da religião dele só hoje, porque eu tô cansado, ele vai sair hoje no horário e amanhã não vem, que era sábado. Aí eu ficava muito triste com aquilo, ficava muito triste mesmo. Eu via no ônibus triste, eu contava para minha família, e minha mãe falava o seguinte: minha mãe não é adventista, ela pediu para me orar, e eu ficava orando, e isso durou um bom tempo. E hoje, quando precisa fazer hora extra, eu não preciso falar mais nada. Dá o meu horário, da sexta-feira eu saio no horário, ninguém fala nada. O Cezinha já vai, né? Valeu, César, até segunda-feira. Ou seja, a gente tem que orar ao Senhor, deixar Ele lutar as nossas guerras. E sempre confiando no Senhor. Agora eu peço que vocês vão lá para Provérbios 25. Provérbios 25, versículo 21. Diz assim. Vou esperar vocês abrirem. Provérbios 25, 21 diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Amém. Isso aqui não é fácil fazer isso. Mas aí nós estamos sendo verdadeiros cristãos. Agora eu peço para finalizar que vocês vão lá para Mateus. É bem conhecida essa parte. Esses versículos. Mateus 5. Muito, muito, muito conhecido. É difícil, porém não é impossível de fazer. Mateus 5, a partir do versículo 43. Mateus 5, 43 em diante diz o seguinte: ouvires o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e ver chuvas sobre justos e injustos. Amém. Então, duas coisas importantes aqui. Primeira, você que é líder aí da igreja, alguma coisa, se você é líder, se você não é líder diretamente, o seu papel é fazer novos líderes, assim como Elias fez. Se você tem muito conhecimento da palavra, você tem que fazer novos líderes, preparar novas pessoas para o evangelho. Não guarde só esse conhecimento para si. Você pode ser um professor. Você pode saber pouca coisa, mas aquilo que você sabe, você pode passar adiante. Nunca guarde só para si. Nunca queira que ninguém cresça também espiritualmente. Você pode ajudar outras pessoas. E a segunda coisa é você sempre ajudar e agir misericordiamente com as pessoas. Não é fácil. Não é fácil, não, nem um pouco. Mas aí você vai estar sendo um verdadeiro cristão. Não existe vantagem nenhuma em ser bom com quem é bom. A vantagem verdadeira é ser bom com quem é mal com a gente. Aí sim é vantagem. Porque ser bom com pessoas boas, aí é muito fácil. Agora, você ser bom com quem é mal, que quer fazer o seu mal, que tem inveja, que procura falar da sua vida, falar para os outros, essas coisas, aí é muito fácil. E a mensagem de hoje para a gente é isso. Ela é simples, mas curta e grossa. Você sempre pregar o evangelho, fazer novos discípulos e sempre agir com misericórdia com o próximo. Sempre, sempre, sempre. Nunca pensando em algo em troca. Amém. Roberto? Oi. Então, obrigado, César, aí pela disponibilidade, aí por ter aceitado o convite. Quem convidou hoje o nosso pregador foi o nosso diretor missionário, o Fé e Razão. Valeu aí, Carlinhos. E que Deus possa nos abençoar. E só fazendo um pequeno lembrete,
nosso pregador de domingo deixou o número da conta dele e o site da Vaquinha Online. Tá? Eu coloquei no grupo da Escola Sabatina e coloquei no grupo do Adventistas Montese. Tá? Então, quem quiser contribuir lá com o nosso irmão, tá bom? Fiquem à vontade, tá certo? Que Deus possa nos ajudar, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. E o nosso irmão César vai finalizar aí com oração, né? Amém. Então, oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, que ela venha, que ela faça, que ela habite na gente, Pai, que a gente possa cumprir ela e transmitir ela para os nossos irmãos. Que a gente possa fazer discípulos aqui como o Senhor fez, o Senhor nos deu esse poder, mas sempre que o Teu Espírito Santo prevaleça e não a gente mesmo. E que a gente sempre age com misericórdia com o nosso próximo. A gente sabe que é muito, muito, muito difícil agir bondosamente com quem é ruim, quem tem inveja, quem fala da gente, quem procura nos derrubar, procura intrigas, mas o Senhor sempre agiu com misericórdia para essas pessoas. E a oração pode tudo. A gente costuma falar que já fez tudo, mas não orou. E falta só orar, mas orar vem em primeiro lugar. Então, se você tem alguém que está com alguma dificuldade, você pode orar, a oração pode tudo. E que o Senhor habite no nosso coração verdadeiramente, porque só assim a gente vai transmitir o caráter de Jesus. Nós somos pecadores e pecamos todos os dias contra Ti, mas que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Pai. Que o Senhor possa nos usar, e a gente se deixe usar por Ti. Fique conosco hoje, abençoa o nosso restante de noite, nosso restante de semana. Que o Senhor também possa estar com os pedidos de oração que foram feitos aqui, que o Senhor faça de acordo com a Tua vontade. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.